Olá, sejam muito bem-vindos a um painel sobre empreendedorismo, inovação e gestão do Tex Group. Eu sou Luiz Wolff, CEO do Tex Group, e estou gravando aqui diretamente com a doutora Norma Martins. Seja muito bem-vinda, ela que é advogada de sucesso em Santa Catarina, atuando em diversas regiões do Brasil. E vem me contar um pouquinho, né, Norma, sobre essa carreira incrível, sobre os pontos de dificuldade, como é que você virou o jogo. Hoje eu tô aqui para conhecer e entender como é que a gente sai lá do zero e atinge o sucesso. E, obviamente, o teu sucesso profissional, ele inspira muita gente. Ele faz com que muitos dos profissionais que estão circulando aqui na FenaLaw 2024, que é uma das maiores feiras de gestão jurídica do Brasil e da América Latina, queiram ter uma visão clara de como perseguir na advocacia o sucesso. E você é um exemplo disso, então seja muito bem-vindo a esse nosso painel, esse nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação e gestão jurídica. Muito obrigada, Luiz. É uma honra estar aqui, sentada nessa cadeira ao lado de um empreendedor que eu admiro, de uma empresa consolidada, que é a Tex Group, do qual eu fico honrada em ser sócia, em trabalhar no sentido de entender que, nesse momento, nós precisamos de parcerias. Agora, falando da Norma, a Norma, que se formou aos 21 anos de idade, veio do interior de uma cidadezinha que, à época, nem era município, e voltou-se para a advocacia como algo que estava entranhado na minha vontade de transformar a vida das pessoas. Eu vejo que a advocacia, ela, além de uma carreira promissora, ela é uma atividade que nos propicia a mudanças de comportamento. Mas como mudança de comportamento? Sempre que alguém procura um advogado, ele já tentou resolver de todas as formas. Muitas vezes ele precisa de um ouvido, ser escutado, ser sentido. E quando eu entendi que a advocacia não era sobre processo e sim sobre pessoas, foi a minha grande virada de Que chave. legal, pessoas, né? Essa é a palavra-chave. Como é que foi essa virada de chave? Me conta, quando que você começou a advogar, né, com 21 anos de formada, uma jovem advogada, começando a carreira, com todas as dificuldades que todo jovem advogado tem, falta grana, falta recurso, falta investimento para poder montar o escritório. Como é que foi? Onde é que foi a grande virada? Esse assim, nossa, montei um escritório e esse escritório é reconhecido pelos meus clientes. Eu tenho um fato muito pontual. Há muitos anos, em 1999, eu iniciei a advocacia com uma visão de direito bancário. E, naquela oportunidade, eu recebi no meu escritório um produtor rural que estava com a propriedade rural dele penhorada num banco, e eu fiz uma defesa. Alguns meses depois, era época de Natal, ele me trouxe um suíno de presente, eu achei aquilo, né? E eu recepcionei esse suíno e ele me falou assim: doutora, quando eu vim procurar a doutora, eu não tinha mais alternativa. E eu pensei, se ela não me der uma solução, eu vou pegar, bem assim, a minha caminhoneta e jogar num caminhão na BR, porque eu não quero ficar devendo e perder minhas Meu Deus, que terras. história, hein? Exatamente naquele momento eu vi que eu não era apenas uma pessoa que fazia defesas em processos. Eu era uma pessoa que poderia transformar a vida de uma família, Um agente de mudança um mesmo da vida. agente de mudança. E, a partir de 99, cada pessoa que eu iniciava um atendimento, a minha percepção era de escutar, de entender os motivos que o levaram àquele ato jurídico, e passamos na região a recepcionar tantos clientes, que eu entendi que a minha missão era de transformar. E entender que, como uma missão de transformar, eu precisaria estudar gestão, estudar direito financeiro, estudar um pouco de contabilidade, entender o organismo empresarial,
entender esses movimentos corporativos e entender que eu precisava me formar uma pessoa mais humana. Que incrível. Então, foram essas nuances, né? Hoje, como se propaga muito, essas soft skills que eu adquiri por osmose na minha caminhada, Da vivência, da né? minha vivência, né? Que me fizeram chegar até aqui. Não foi fácil. Nunca é. Me conta agora, então. Qual foi o grande ponto na carreira que você passou por um sofrimento como empreendedora no mercado jurídico? Aquele momento assim crucial que você disse, nossa, não deu certo, não funcionou. Qual foi a grande queda que você teve? Porque toda a carreira brilhante que existe, ela precede com eventos de queda, eventos de dificuldade, sejam elas econômicas, financeiras, pessoais, laborais. O que foi na tua carreira como empreendedora nessa área jurídica o grande ponto de dificuldade? A minha maior dificuldade. A gente tem dificuldades diárias, né? Eu acordo e olho para uma dificuldade e começo a pensar numa solução. Mas a grande dificuldade que eu tive foi no ano de 2004, quando eu cresci muito, e eu não conseguia dar o atendimento que eu entendia que fosse o melhor atendimento para o meu cliente. E eu entendi que ali, se eu não buscasse me especializar em gestão, em formação, em liderança, em ter uma equipe, e entender que eu não ia conseguir chegar sozinha no tomo 2, eu tive uma depressão, porque eu sempre fui um pouco centralizadora. Se alguém me escutar que convive comigo vai dizer que eu sou muito, mas eu consegui entender que eu não posso demandar sozinha, que eu precisava de uma equipe, que eu precisava de parceiros. E quando eu entendi que eu poderia contar com outro, eu dei a Estender a grande mão. virada. Então, 2007, para mim, foi uma... De 2004 a 2007, eu sofri muito, Em 2007, eu tive uma situação bem pontual, eu perdi o meu pai, que era meu grande amigo, e eu falei, agora eu preciso olhar para esse meu negócio com uma visão de empreendedorismo, de gestão, e eu comecei a estudar, né, gestão. Que legal. Agora o outro lado, a parte boa, né? Quando é que o sol raiou para ti? Quando que foi aquela grande virada de chave que você olhou assim na sua advocacia e disse assim, Luiz, essa foi meu gatilho, agora eu botei aquele honorário que eu queria no bolso, ou agora eu fiz a grande mudança no meu escritório, ou agora eu consegui contratar a pessoa. Qual foi essa virada de chave que sempre tem na carreira de todo mundo, sempre tem um gatilho, não existe como não existir um gatilho importante na vida e na carreira como empreendedor, porque a gente vive, é claro, altos e baixos, mas certamente há algum que lhe marque muito. Qual é esse momento? Eu tive 2 momentos, assim, bem importantes, né. Num primeiro momento, que foi por volta de 2010, mais ou menos, e eu comecei a ter honorários recorrentes do plantio que eu tinha feito nos últimos 15 anos. E quando eu comecei a ver que muitas vezes eu não precisava fazer pequenas contas, eu pensei assim: "Olha, eu não preciso, entender que eu deva dividir, ficar isso sozinha", e comecei a criar uma equipe. Então, 2010, eu abri o escritório para formação da nossa equipe. E em 2018 foi a minha grande virada. Em 2018, eu entendi que foi quando eu conheci a Tex Group também. Eu estive aqui na feira, porque eu recém tinha vindo de um mestrado em Portugal, e lá em Portugal, quando eu estava junto com o meu grupo de estudos, naturalmente, aquelas pessoas que eu julgava, gente da Espanha, pessoas que tinham um conhecimento que eu julgava muito maior, e eu estava debatendo com eles ali sobre arbitragem na área tributária, mediação, trabalhando alguns ecossistemas que até então aqui no Brasil ainda não era amadurecido. Eu vi que eu falava na mesma língua e eu falei, olha,
Eu estou me Quer dizer, o reconhecendo. meu patamar não está diferente do Não, patamar desses caras. Está exatamente. daqui para cima. Exatamente. E aquilo foi um choque, porque eu fui para lá como uma garota do interior, né, que estava sempre dentro de mim. E quando eu cheguei lá, eu vi esse universo. E um grande colega meu falou assim: eu vou desistir porque eu não vou conseguir. E eu falei: eu vou ficar. E eu, quando voltei de lá, vim à feira, tomei um café contigo, lembra? Lembro. E eu falei: essa é a empresa que eu quero me associar. Que legal, que legal. E de lá para cá eu tenho tido uma visão bem empreendedora, ao ponto de ter idealizado Tributaristas do Sul, que é um movimento apartidário sem fins lucrativos que visa empoderar as pessoas pelo conhecimento, porque é do TRF da Quarta as grandes decisões que impactam a economia. O tema 69 nasceu aqui no nosso TRF da Quarta. E esse protagonismo do Sul, sem uma visão de regionalização, mas uma visão transfronteiriça, mas é algo que eu preciso falar, que o Sul realmente, em termos tributários, está aí a Tex nascida do Sul, né? Sem Tem dúvida. um protagonismo relevante. E a ideia agora é uma visão transfronteiriça. Transfronteiriça. Norma Martins Advocacia, além de outras empresas da holding, do grupo, investimentos, conta um pouquinho do escritório. Como hoje o escritório está distribuído em termos de receita, e aqui nós estamos falando para um público que são empreendedores jurídicos. Eles querem ouvir de ti também. Como é que está o desenho do escritório, né? Como é que o escritório vai a mercado hoje? Como é que ele ganha dinheiro? É por mensalidade, é por projeto, é por taxa de sucesso, é a carteira de processos que veio do passado, é o tributário, é o societário. Onde é que está os grandes pontos que o escritório hoje é protagonista e faz com que vocês deslanchem essa belíssima advocacia, essa belíssima firma que hoje se concretiza em muito sucesso? Hoje, nós temos um ecossistema. Nós temos o NMADVS, que é o nosso escritório de advocacia. Nós já estamos na segunda geração. Das minhas 3 filhas, 2 já são advogadas. Eu tenho uma equipe magnífica. O escritório, como ele é um escritório de 30 anos, é natural que ele tenha na sua carteira uma diversidade de receitas. Então, nós temos direito bancário, direito empresarial puro, como assessoria, nós temos direito trabalhista, a gente faz compliance e a gente tem a vertente do tributário, que é uma vertente que nós estamos focando. Hoje, o nosso escritório ele se reconhece como um escritório de direito empresarial com ênfase em tributário, porque nós estamos numa migração com bastante entusiasmo de um reconhecimento na área tributária bem marcado. Nós temos a empresa Foros, que é uma empresa de consultoria, que é a sócia da Tex Group. Nós, dentro desse nosso ecossistema, não poderia deixar o Tributaristas do Sul de fora, porque é idealizado por mim, embora ele é voltado mais para uma área de educação. E a ideia em 2025 é focar realmente na nossa ênfase, direito tributário. Como é que vocês pretendem, e hoje estão fazendo, óbvio, a venda dos serviços, ela é muito relacional, os próprios sócios. Como é que vocês pretendem, como é que vocês enxergam o 2025 do ponto de vista de ganhar mercado? Como que o escritório vai fazer a saída a mercado? Como o escritório está planejando aumentar a venda de serviços tributários, aumentar a venda de serviços jurídicos e outras áreas, como o próprio trabalhista? Como é que o escritório enxerga o planejamento para 25 de concretização de novos negócios, de novos clientes, de poder assessorar mais empresas? Eu vejo que nós não podemos nos distanciar de um momento, de um contexto que é a reforma tributária. Nos últimos 30 anos, que são os meus últimos 30 anos, são os meus anos de advocacia, eu não conheci uma reforma que fosse tão transversal, ela vai impactar em todos os segmentos. A economia é feita de contratos, né? Sejam eles formais ou não formais, e ela vai impactar justamente nesta visão, um novo formato para os negócios.
Nesse contexto, eu penso que a nossa vertente, que nós já estamos há muitos anos trabalhando esse viés tributário, essa ênfase tributária, ele vai entrar nesse contexto com uma autoridade de anos do direito empresarial, e o nosso foco é trazer a nossa tradição, a nossa construção e a nossa história para um contexto transformador da reforma tributária aliado à inovação tecnológica. Sensacional, sensacional. Que vem um belo 25, né? Será magnífico, próspero, e eu convoco a todas as pessoas, né, que neste mundo dos negócios vão morrer e pagam impostos a se aliar a nós. Porque dessas duas situações, Luiz, a gente nunca escapa, nem da morte, nem do tributo. Exatamente. Norma, que prazer, viu? Obrigado pela presença, satisfação, palavras incríveis e principalmente inspiradoras. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Realmente é uma oportunidade ímpar. Muito obrigada. Obrigado pela nossa audiência e nos acompanhe aqui no nosso canal para conhecer outras histórias incríveis como essa. Doutora Norma Martins, fundadora do Norma Martins Advocacia, da Faros, fundadora do Tributaristas do Sul, um movimento incrível, não lucrativo, sem fins lucrativos, apartidário, que tem como propósito fomentar conhecimento na área tributária. Obrigado pela presença. Satisfação de te receber aqui. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada mesmo.